Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui com mais um Papo de Mulher. A gente vai conversar hoje com a Marluce, que já é conhecida de muitas pessoas da nossa igreja, né? A Marluce é uma amiga da igreja. E eu queria que você se apresentasse. Fala pra gente qual a sua especialidade, para quem não te conhece. Então, queridas, algumas já me conhecem, né? Eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casal e família e sou sexóloga, né? Então, esses assuntos assim de relacionamento, elas já estão um pouquinho acostumadas, alguma delas, que a gente já deu algumas falas, né? Então, a gente já teve essa troca boa juntos. Ah, legal. E o nosso tema hoje é sobre sexualidade na quarentena. Então, a gente vai tratar disso hoje aqui com a Marluce. Marluce, assim, uma pergunta que está todo mundo fazendo hoje em dia é a seguinte: a sexualidade ficou melhor ou piorou nessa quarentena? Quais são os desafios aí dos casais nessa nova fase? Então, sexualidade é sempre um tema atual, né? Então, assim, na quarentena, hábitos que você tinha antes, né? A sua convivência, afeto sexual com seu marido, né? E com a sua esposa, vai depender da tua sexualidade também nessa quarentena. Então, a gente observa, assim, os casais que têm uma boa convivência, né? Que eles conseguem, vamos dizer assim, compartilhar momentos dentro dessa reclusão, né? Meio involuntária, eles vão ter sucesso como na vida de rotina, né? Uhum. Não aumenta e não diminui a atividade sexual, porque você vai continuar mantendo a mesma rotina, por exemplo, de trabalho. Não é? O que a gente vem observando é que alguns casais, por exemplo, pode ser a esposa ou pode ser o marido, tem uma atividade, por exemplo, que o trabalho, né, precisa ser online, então a esposa às vezes identifica o trabalho, isso aí é bem construtivo, porque identifica o trabalho, por exemplo, do marido ou vice-versa, e entendendo essa dinâmica. Às vezes o marido passa o dia todo recebendo telefonemas e passa e-mail e WhatsApp e recebe ligações, e é uma dinâmica que ele tem dentro do trabalho dele, né? Numa localização geográfica diferente. Então ele mantém, né? Muita gente está trabalhando online, então isso aí também é bom para a esposa ou o esposo entender essa dinâmica. A dinâmica continua. Então, assim, se você tem um bom relacionamento de convivência com esse marido, a vida sexual ela não vai mudar. Ela pode ter os seus temperos, não é? Agora, se a coisa já anda ruim, não é? Eu vejo casais que estão chegando a se separar. Não é isso que a gente quer, né? Mas estão chegando a se separar porque eles não chegam a um consenso de troca. Ou seja, vamos lá, vamos dar exemplo prático. Você está confinado no mesmo local. Você é uma pessoa que é exigente com limpeza. Não tem nada a ver com coronavírus, né? Você já é exigente com limpeza. Você vai ter essas mesmas exigências com o marido, ou vice-versa. Tem maridos que são mais exigentes, não é? Então, é preciso ter um novo andamento na rotina da casa para que se chegue a um consenso. Quer ver um exemplo? Tem mulheres que acabam de almoçar, elas vão imediatamente lavar a louça. Um exemplo. Tem marido que não acompanha esse ritmo. Não, peraí, eu te ajudo a lavar a louça, mas me dá um tempinho para eu tirar um soninho ou descansar. E a mulher de jeito nenhum quer abrir mão, tá? Ou vice-versa. Estou sempre falando dos dois lados, tá, mulheres? Claro, claro. Se não houver esse consenso, vai pegar fogo. Então, como é que é nessas rusgazinhas, né, de proximidade, né? E proximidade não tem nada a ver com intimidade. Como é que o sexo vai funcionar? Então, assim, é fato que os casais estão mais juntos, involuntariamente, 24 horas por dia, não há fantasia que dê jeito, né? Assim, então, assim, você pode trazer tempero para essa relação enclausurada, essa relação de intimidade sexual, como você pode também afastar totalmente algo, né? Essa proximidade
que com seus venenos. Se você estava acostumado antes eu gostava de sair para jantar com meu marido, fazia disso um momento nosso de intimidade. A gente tem que criar artifícios dentro dessa quarentena para ter esses momentos no casal? Da mesma forma que o casal, fora dessa quarentena, ele tem suas rotinas, os seus costumes, os seus encontros casuais, os seus namoros, né, fora de filho, vai precisar fazer uma adaptação, não é? Então, assim, é claro que está um pouco, eu digo desestabilizado, né? Nem desequilibrado, não, entendeu? Mas, assim, desestabilizou um pouco a rotina de dormir. Tem gente que, eu esqueci até que dia é hoje, não é? Então, assim, dentro do sexo, né? Assim, sono, exercício físico, rotina, isso tudo vai precisar fazer parte também. O limite para os filhos, não é? A intimidade do casal lá dentro do seu quarto, mesmo que não estejam dispostos a transar, né? Enfim, a ter qualquer tipo de relação, mas essas regras e esses limites, eles vão ser os mesmos estabelecidos antes, né? Então, assim, o casal, a família precisa se reinventar nesse momento. Nós estamos falando para casais com filhos e casal sem filho também. Sim, o casal sem filho, ele pode se reinventar dessa forma, né? Quais são os temperos que... o que se pode fazer, por exemplo, né? Nesse momento? Vamos lá. Teve o dia todo com a sua rotina de trabalho, ela no seu trabalho, no seu computador, teve a hora do almoço, vamos lá, um dia um lava a louça, o outro não lava, porque normalmente quem tem alguém para ajudar não está vindo trabalhar, né? Porque, né? Então, tá todo mundo se virando assim, sozinho. Eu já vi casais até me confidenciando assim, gente, a gente já chegou até a fazer massagem com álcool gel. É isso, é criatividade, né? Entendeu? O que faz com esse álcool gel? Né? Assim, mas com álcool gel. Então, assim, quer ver umas atividades interessantes, né? Curiosas? Eles vão arrumar, por exemplo, um armário juntos. Não para arrumação, mas coloca aquelas roupas que já não cabem mais e ali brinca com um pouco dessa fantasia. Quer dizer, é uma brincadeira lúdica, não é? Que pode dar um caldo bom. Esse é o lado bom também de estar junto, né? De estabelecer uma relação mais saudável. Não, é porque a gente, na verdade, também tem o contraponto, né? Que acho que é isso que você estava começando a dizer aí, que é essa questão, assim, a gente vivia na correria frenética, às vezes muita gente levando 2 horas para chegar no local de trabalho, para voltar, todo o estresse do trânsito, isso tudo acabou. Então, tentar usar isso a seu favor também, né? Exato. Isso é muito interessante que você está falando, porque quem, nesse espaço de tempo, não está entendendo que a vida mudou, né? Eu estou tendo essa possibilidade de me olhar mais. Olha como é que eu era agitado. E tudo parou e a vida continua e as pessoas sobreviveram sem a minha ansiedade, sem o meu excesso, né? de atividades, né? Porque tem gente que, para repor um vazio, ela faz um monte de coisa. Pessoas. Não tem tempo para nada, né? Então, eu preciso... eu não tenho tempo. Tem gente que está reclamando tanto que não tem tempo. Não tem tempo de ir para uma igreja, não tem tempo de ir. Agora não tem igreja, a igreja é você. Olha aí que coisa interessante. Templo do Espírito Santo, não é? Onde você pode desenvolver, sim, uma espiritualidade saudável. Né? Vida espiritual boa, bem cultivada, vida financeira bem cultivada, vida sexual bem cultivada, tudo que está bem espiritualmente, né, dentro da tua intimidade com Deus, ela vai funcionar, é um reflexo. Então, você se dá conta de que muita atividade não é qualidade, tá certo? E muito pelo contrário, às vezes eu vejo donas de casa, agora falando Marluce, como meu marido está compreendendo, não é? E até o nosso sexo ficou melhor porque ele está compreendendo a dinâmica de uma casa, da administração de uma casa. Não, e vai compreender por que essa mulher falava, eu estou cansada. Porque ele falava, você estava em casa, né? Não, mas eu estou cansada porque eu faço 1000 coisas.
Entendeu? Então, por outro lado, está tendo está havendo essa outra percepção, né? O marido se conscientizando de como é pesado uma rotina, né? De Sim. administrar uma casa, É aquilo que administrar você tudo. falou lá no início. A mulher consegue parar para analisar a rotina do marido e entender como que ele trabalha, qual a Isso, intensidade desse trabalho, né? O quanto ele isso. também chega desgastado e o contrário também, né? Ele vai entender a dinâmica dessa mulher, tudo que ela faz e tal. E Uhum. agora tem essa questão toda de todos estarem juntos, né? A família toda. Então, às vezes, você tem ali uma mulher que está em casa, mas que cuida de uma mãe, que cuida dos filhos, que tem Sem dúvida, um de uma milhão de família coisas, toda. né? E a gente já sabe aqui, a gente vem batendo nessa tecla, né? Tem vários até palestrantes aí falando sobre isso, a questão da mulher precisar de preliminares, precisar se sentir valorizada, precisar se sentir acolhida, né? Amada, e nem sempre o toque físico, né, sexual, ela gosta. Então, ela precisa daquelas preliminares, daquela coisa toda. Isso a gente já sabe. Como é que vai ser dentro dessa quarentena? Do mesmo jeito, né? Uhum. Quer dizer, eu vou precisar ter um olhar diferenciado disso tudo e conseguir conversar, comunicar melhor com o meu marido. Veja bem, eu estou falando, a primeira pergunta que a gente faz aqui é como é que esse casamento ele vem caminhando, né? Uhum. Então, assim, através da resposta que eu der para mim, porque tem uma coisa também, Manuela, a gente como é que está a minha sexualidade? Quer dizer, como é que eu vejo, como é que é essa sexualidade para mim, né? Para a própria mulher, né? Uhum. Então, assim, será que eu preciso estar trazendo, e lembro do versículo que a gente fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Nesse momento, a gente precisa acessar os nossos registros positivos. Isso é bem bacana, né? Ah, Eu preciso, interessante isso. Bíblia, né? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí sim, eu posso acessar os meus registros, os meus arquivos positivos dessa relação. Então, assim, o meu casamento não andava bem. Essa é uma possibilidade de eu tentar rever quais são as Uhum. minhas exigências, não é? Porque nesse momento, quando os casais estão 24 horas por dia juntos, eu preciso evitar as minhas próprias exigências. Lembra que a gente falou né? Então, assim, tem mulher que vira para mim e fala: ah, mas ele não sabe que eu gosto disso, mas ela não comunica, né? Não dá Então, para adivinhar, né? Não tem bola de cristal, marido. tem de cristal, né? Então, assim, o homem vai gostar, sim, mais de sexo, a gente já bateu nessa tecla, ele tem mais testosterona, ele tem mais disposição, a grande maioria, tá? Uhum. Tem as reclamações das mulheres que dizem, mas meu marido está sempre cansado, está sempre com sono. Alguma fuga ali, ou alguma rota de fuga, né? Ele está tendo. Às vezes está desanimado no trabalho, às vezes sofreu alguma perda e tal. Mas como é que eu faço nesse convívio? Primeira coisa, eu preciso olhar para mim, né? E comunicar, essa comunicação ela não precisa ser uma comunicação exigente, né? Quando eu exijo, eu estou levando o veneno para minha relação, né? Qualquer pessoa, né? Sim, também não Então, pode ser só do meu jeito, né? Tem que achar esse equilíbrio aí do que ele gosta, do que eu gosto, vamos aqui se adaptar. exato, exato. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, a gente precisa estar atento com a intolerância. Tem pessoas que já são intolerantes, né? Ah, A gente deu o exemplo aqui da louça, mas tem outras. Às vezes a mulher está lá no telefone com a mãe e o marido vai implicar, né? Tem que administrar. Amor, vou te dar já uma atençãozinha, né? À noite você vai ver só como é que vai ser legal, a gente vai conversar mais. Quer dizer, dá a possibilidade, não faz nada no final, mas assim, dá a possibilidade, já calma, entendeu? Eu acredito que seja um conjunto, né? Assim, a gente está falando de um conjunto de posturas. Não, nesse momento, por exemplo, o ressentimento, aquelas mágoas, né? Se houver uma possibilidade de conversar, use outros métodos, outra maneira de conversar, nunca à noite. Eu sempre falo para que os casais. interessante isso. À noite, você está com a cabeça cheia. Você imagina a quarentena. Passa gel, bota sei que, bota flor, entendeu? Eu posso ter uma maneira mais delicada, né, de falar, né? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus sabedoria. A mulher sabe, edifica a sua casa. Vou pedir sabedoria a Deus para como é que eu posso conversar com
com o meu amado na hora que a gente está comendo, por exemplo, a hora da refeição, uma hora de afeto, de troca de afeto, né? Ali na mesa. Amor, eu estava pensando sobre esse assunto, assim, o que você acha? Ela já tem tudo já concretizado na cabeça dela, já bateu o martelo. Mas já ela pode jogar essa... sempre pergunta o que o outro... Como é que você está se sentindo em relação a isso? Como é que você pensa a respeito disso? Não fala nada, não dá resposta. Porque a mulher tem mania de perguntar, dá a resposta, acabou o assunto, vira e vai lavar a louça. Não é? Então, assim... Já resolveu tudo. Entende que não tem uma fórmula mágica, mas a pessoa, o casal vai precisar se reinventar, sim, trazer alternativas que eles possam, os dois, tendo a oportunidade de fortalecer esses laços. Olha só, oportunidade de fortalecer esses laços. Porque, do contrário, né, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao divórcio, mas se nesse momento, né, é na tristeza, é na angústia, né, assim, os votos que você faz lá diante do altar, você está fazendo diante de Deus. Né? Se numa hora dessa que está difícil, não é fácil, ninguém está dizendo que ficar enclausurado 24 horas com um marido que já por exemplo, já tem certas dificuldades, já é chato com algumas coisas, ou uma mulher que é mais exigente, não é fácil, entendeu? Mas eu posso criar mecanismos, né, para que esses laços sejam fortalecidos, ao invés deles se romperem de uma vez por todas. E esse é o grande perigo. E eu acho que tentar ser criativo também, né? Aquilo que você falou, a história do álcool gel, aí as pessoas têm que ser criativas. Uma amiga falou, agora estou jantando fora todo dia, bota uma mesa na varanda, abro um vinho e senta ali, entendeu? Aquilo já são sinais que você está dando de que, tipo, olha, quero estar com você, né? Vamos ficar aqui juntinho, né, a gente. Manuela, você sabe que é interessante? Você falou, a gente falou da questão da fantasia. Uma das perguntas que as mulheres mais me fazem é o seguinte: é pecado as fantasias, aí eu me vestir para o meu marido? E eu não falo nada o que é pecado, o que não é. Eu só uso esse tempero. Está temperando a relação ou está trazendo veneno? Pegando o gancho aí disso que você falou, você acha que crente é reprimido sexualmente dentro da igreja? Sim. Dentro e fora. De reprimido está assim. A religião, eu digo assim, né? Quando eu falo da religião, assim, ela às vezes nos é imposta, que não se diferencia da nossa relação com Deus, entendeu? Então, assim, a minha relação com Deus, e aí eu chamo ele de pai, muitas vezes é comparada com a minha relação com meu pai terrestre, meu pai terreno. Então, fica complicado, né? Eu recebo essas heranças, vamos dizer, da minha família de origem. Então, a minha família de origem não se falava em sexo, é todo mundo reprimido. Eu posso repetir essa repressão. Veja bem, eu usei uma palavra aqui que a gente vai usar muitas vezes, eu não posso polarizar. Eu vou lá para os polos, para os extremos. Eu vou ser super reprimido, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou então eu vou ser a super obscena, que tudo pode. A gente precisa ter esse equilíbrio para a gente entender. Agora, a resposta para isso é sim. Muitos líderes, eles ressaltam essa repressão, né? E é muito interessante, né, que eu estou com a Bíblia aberta aqui, né? E a sexualidade, né, a própria Bíblia diz é um dom do Criador, né? Então, aqui tem várias referências que eu posso colocar aqui, por exemplo, alguns fatos a respeito que devem ser lembrados a respeito da sexualidade. O sexo é dádiva de Deus, não se esqueça disso. Isso está escrito lá em Gênesis 2:18. É fisiológico, né? Foi Deus quem criou, tá na gente. Isso. Agora, Satanás, ele trabalha para mexer naquilo que Deus deu de presente para o casamento. É isso, a Bíblia está ali de um jeito escrito que não é obsceno, mas a Bíblia tem vários momentos que ela vai tratar disso. Então, Manuela, porque a Bíblia ela é muito clara, ela é muito transparente. O sexo, dentro da responsabilidade que Deus deu como compromisso, olha o que Gênesis fala, deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne.
A questão aqui, e há essa repressão, essa questão do reforço, né, desse pai autoritário e tal, então a minha mãe, ela não fazia esse tipo de coisa, e você repete esse comportamento, você repete um modelo que você aprendeu. Por exemplo, eu atendi uma vez um casal que me chamou a atenção, muito jovem, né, 30 anos e tudo, e ela já tinha filho, e aí ela sentada num lado do sofá, ele do outro, e ele falando assim, ela não me procura sexualmente, porque ela diz que é pecado. Olha, Me procurar. Eu é que tenho que sempre estar procurando, e aquela coisa toda. E ela falou assim, mas a minha mãe me ensinou que se uma mulher se insinuar para o homem, eu falei, mas ele é seu marido, você não está se insinuando. Você está dizendo o quanto ele é lindo, o quanto ele quanto você você gosta deseja desse... ele, o quanto ela está feliz de ter feito essa escolha desse marido, o quanto ela está feliz de que Deus ouviu as orações dela em relação a esse marido. Entendeu como é que muda? A gente, às vezes, na igreja foi criado como se Deus estivesse no seu trono de glória, com uma lupa, Isso. me procurando. Vai errar, vai errar, vai errar. Né? Enquanto Deus, não. Deus está no seu trono de glória, sentado, sim, mas está olhando para a gente com um olhar de amor, né? E não é nesse sentido de repressão. E no sexo, é isso, foi dádiva. Você mesmo já citou o texto. Dádiva de Deus, ele deu para a gente, está na gente, né? Então, isso não é pecado. Se eu tenho desejo pelo meu marido, que bom que eu tenho desejo. Tem líderes por aí eu estou falando desse contexto religioso, dizendo que tudo pode. Então, a gente tem que entender que nem tudo pode, né? Mas então, o que é nem tudo pode? Eu não preciso dizer o que nem tudo pode, né? Então, tem certas práticas, né? Vamos aproveitar a quarentena, fazer aquilo que a gente nunca fez. Não sei, isso é veneno, não é? Isso vai ser compatível para poder agradar o outro. A gente precisa ter cuidado, né, com esse tipo de coisa. Então, assim, quando eu estou entendendo que o meu corpo é do meu amado, né? E o corpo do meu amado é meu, eu vou também cuidar, né? Eu vou ter o cuidado de tratar o outro, de não fazer com o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Isso vale para o sexo, né? Também. Então, essas práticas que trazem realmente o prejuízo para dentro do casamento, né? Que cria desconfiança, sabe? Então, sim. mas você aprendeu isso com quem? Né? Então, às vezes, é tão saidinha, né? Como é que você aprendeu isso tudo? Né? Nunca usou esse decote e por aí vai. Isso tudo, agora é hora de se conversar, né? Manuel, eu falei que não é para conversar à noite, porque à noite nossos registros eles já estão mais cansados, né? Ainda mais nessa quarentena, que os horários estão confusos, as atividades elas estão sendo reinventadas, né? Eu falo reinventadas, mas reconstruídas também, né? Eu estou construindo de uma forma diferente, a minha percepção está diferente, então a gente precisa ter esse cuidado. E é interessante porque, assim, se tanto a esposa quanto o esposo, eles não se derem conta que eles estão juntos ali, e esse olhar, por exemplo, pode ser um olhar mais precioso para o filho, né? Ensinar um dever online, o filho está fazendo um dever online, e isso tudo precisa ser também dosado, porque muitas mulheres, né? Isso aí é responsabilidade da postura de algumas mulheres, não todas, de trazer tudo para si. Aí depois se sobrecarrega e culpa, mas não deixa o homem fazer, não deixa ele escolher, não dá essa possibilidade. Filho, agora que a gente está aqui, que tal se você ensinasse, ele ia ficar tão feliz de você ensinar a matemática que ele está precisando, né? Ou jogos lúdicos, gente, sabe? Brincar de jogo da velha, tem tanta coisa que você pode fazer com os filhos, não é? Mas jogo assim, de tabuleiro. algum jogo de interação familiar, né? A dedonha, sabe? Objeto, pessoa, isso é tão interessante, né? Fortalecer esses laços afetivos com os filhos também são muito importantes, né? Agora, uma coisa que nessa quarentena está acontecendo, e nesse momento que está todo mundo junto, os filhos e tal, e a gente está ali, está vendo um filme na TV e começa uma cena de sexo para o filho. Começa uma cena de sexo, o que você faz com a criança? Uma criança ali de 10 anos que já está começando a entender ou achar aquilo ali. Quando isso a gente conversa isso em casa com as crianças sobre sexo, né? Sobre sexualidade. Quando você conversa sobre sexualidade com seu filho, você já vai conversando desde pequeno. Você não precisa orientar, porque ele vai te fazer pergunta
Ponto. Sempre. Entendeu? Várias perguntas vão te fazer. Se você está bem com a sua sexualidade, que a gente nunca espera que o filho, né, a nossa fantasia também, né? A gente cria uma lente de aumento e a gente entende, meu Deus, como é que essa criança sabe disso, né? Uhum. Sabe porque ouviu, sabe porque leu, porque viu na internet. Bom, vamos lá. Um programa de televisão, né? Até nessas TV a cabo, Netflix, essas coisas que tem por aí, eles têm ali os temas. Então, assim, tem filme para família, tem filme. Então, assim, eu preciso me programar, já que meu filho está dentro de casa, participando muito mais da dinâmica da noite, que não está indo dormir tão cedo e tal. Então, eu preciso saber escolher meus filmes. Se houver qualquer tipo de cena, porque, gente, cena de sexo pula num cookie dentro no computador, não fazer alarde Não, cena disso. de sexo tem o tempo inteiro agora, né? Se você Isso, as colocar novelas, qualquer coisa, é o tempo todo. É essas quase coisas, nem sei impossível porque eu não vejo fugir disso. televisão. Então, Manuela, se você está bem com a tua sexualidade, você vai responder as perguntas e ponto. Não dá para você ficar constrangido, porque vai perguntar, E né? aí trocar de canal e mudar de coisa, de repente, é pior. Fala assim, filho, eu não estou achando muito próprio para a sua idade. Vamos tentar trocar de canal e tudo, sem alarde, entendeu? Vi uma cena de mulher com mulher se beijando, homem com homem se beijando, que agora tem tudo. Fala, filho, eu acho que não está sendo apropriado, nós somos uma família, que Deus nos dá essa orientação, né? Eu não acho que isso seja muito legal para nós, não é para ele, entendeu? Porque senão ele pode entender que, vocês não estão vendo que eu estou aqui, mas se eu não estiver aqui, vocês vão ver. Entendeu? Então, esses valores, eles precisam ser arraigados na própria família. E aí você vai passar naturalmente com eles. Se é um filme em comum, né, você vai escolher um filme que seja interessante para a família toda. Deixa eu colocar uma coisa interessante aqui. Eu tenho paciente, por exemplo, o pai é omisso, pai, mãe e filho, menino, por exemplo. Aí o menino, as dúvidas que ele tem, por exemplo, de sexo, ele vai para a mãe. Né? Existe o papel certo? Eu acho assim que o correto seria o pai orientar, entendeu? Com essa mesma naturalidade que a mãe orienta também. Mas essa mãe, no caso, eu estou falando só um caso isolado, gente, tá? Isso não é uma regra. Ela respondia e explicava para o filho coisas que não interessavam à idade dele. Você está entendendo? Então, assim, o que se faz com o sexo dentro da biologia? Explica isso. É reprodução. Precisa existir um casamento. Então, eles namoram. Entendeu? Eu não preciso dar detalhes desse namoro, porque aí a minha mão pegou. Não! Eu preciso ser natural. Olha só, como é que nós somos reproduzidos porque nós precisamos ter relações sexuais, e relações sexuais é uma intimidade dentro do casamento. Entendeu? Você não precisa estar dando detalhes, né? Então, essa mãe dava tanto detalhe para o menino, que o menino não entendia. Ele não estava na idade de entender o que é intimidade. Gente, assim, pode não parecer, mas, assim, por mais informações que esses jovens, né, e essas crianças recebam hoje, né, ainda os pais são referência, entendeu? Para se explicar alguma coisa. Estou falando pais saudáveis, né? Que procuram se atualizar dos assuntos, não é? Pais, por exemplo, que não são negligentes, que não são autoritários, né? Entendeu? Então, assim, o que eu preciso aí diante de toda essa educação para pai e mãe, né? Eu preciso de equilíbrio e de firmeza, tá? Então, assim, esse equilíbrio e firmeza eu vou adquirir como? É esforço. Eu entendendo ali como é que essa criança, a dinâmica dessa criança. Entendendo que você não vai criar filho igual a tua mãe te criou, você é um ser diferente, seu filho é um ser diferente. O mundo é diferente, né? O mundo está diferente, não é? Agora, eu não preciso dar informações desnecessárias. Você não precisa estar entrando com a sua intimidade para essa criança. Essa criança é seu filho, não é seu amiguinho, não é companheiro, agora que está participando da vibe aqui da quarentena. Responde as perguntas e não tenta fazer mais. Isso. Não faz coisa que não é hora, não é tempo, não é, entendeu? Tem dúvida? Vai para um conselheiro. Tem dúvida? Procura ajuda para poder responder. Filho, eu não tenho uma resposta nesse momento para te dar. Posso pensar a respeito? Nunca mais ele vai te perguntar isso. E nem vai voltar no
Agora, uma coisa, Marluce, que tem nessa quarentena também é isso. A gente está mais perto, tá todo mundo em casa. E a gente abraça, beija e nananã. Isso é ruim? Isso estimula de alguma forma precocemente a criança ou não? É saudável? A criança vê que o pai e a mãe têm uma intimidade, né? Porque assim, Olha, antigamente você não via. Seu pai e sua mãe não tinha essa cultura, né? Isso era uma coisa muito restrita, as pessoas não se beijavam mal. Eu acho até que a gente evoluiu nesse sentido, né? As pessoas não. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ele falou: Cara, é muito engraçado isso, porque eu não me lembro do meu pai me beijar. Eu beijo tanto meu filho hoje, né? E esse detalhe, ele também não se lembra do pai dele beijando a mãe dele. Ele nunca viu essa relação de intimidade. Perfeito, ótima colocação. Olha só, você colocou que a gente havia falado sobre reforço dos laços, né? Esse reforço dos laços afetivos. Quando eu estou vendo muita intimidade, muito aconchego ali, isso vai ser bom, isso vai ser um reforço positivo, entendeu? Nossa, nunca pensei que meu pai e minha mãe pode até gerar ciúme no filho. Ai, para, vocês também estão grudados. Porque assim, mas você não gosta de ver papai e mamãe bem? Poxa, né? A gente aqui entendeu? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: o casal ele tem que ter o seu momento conjugal, né? Conjugal não precisa ter sexo, não. Ali tem um momento dos dois e tem que ter um momento em família, né? Esse outro elemento, ou outros elementos, esse filho, esses filhos, né? Eles vão fazer parte dessa programação afetiva, dessa troca afetiva. É muito bom ele ver um estímulo positivo desse. Imagina, ver os pais trocando esse afeto. Quando você ficar mais velho, você pensa assim, olha, eu tinha uma relação, tinham pais que eram carinhosos um com o outro, né? Que se aproximavam. Isso é legal, né? Entendeu? Isso é legal. Vamos lá, de novo. E o oposto também, né? O oposto também é muito ruim, né? Se você tá vendo como é que você já está falando? Já tô... Os extremos. Você pega uma família que briga demais, aquela referência é ruim, né? Exatamente. Olha o prejuízo. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, tem aquela velha história que a gente escuta, a gente ouviu a vida inteira de alguém, enfim. Falar, minha filha, vida sexual tem uma idade. Depois de certa idade, acabou. Mito ou verdade, Marluce? Então, mito é verdade, né? Porque, assim, veja bem, nós passamos de ciclos em ciclos. A transição, por exemplo, essas transições, às vezes, são dolorosas. Por exemplo, a criança para a adolescência, você está entendendo? Aí você tem um casamento que você não tem filhos, aí você tem um casamento que você tem 2 filhos, e aí você vai envelhecendo, não é? Como é... Vamos voltar à velha pergunta. Como é que anda esse casamento? Porque a sexualidade, o vigor físico, né? Ele vai... diminuindo, né? A tendência, às vezes, é até acabar, por exemplo, né? Então, por isso que o amor, ele não pode estar pautado só na sexualidade, porque senão você só numa coisa só, né? No único item, no único fator. E todos vamos envelhecer, vamos mudar fisicamente, né? Não vamos ter todos 18 anos e sermos... O vigor sexual, então, para a mulher também é mais complicado, a questão da lubrificação, a questão da postura. O casamento ela já aguentou tanto e agora ela não tem mais paciência, né? A gente está saindo um pouco dessa quarentena aí. Né? Não, então, tudo bem. Porque a quarentena às vezes é desculpa, sabe? A quarentena está sendo usada como desculpa de tédio sexual. Eu não vou fazer uma ligação para minha avó, porque fazer uma visita depois que acabar essa quarentena. Nunca gostou da avó. Aí não vai fazer, entendeu? Não ia nunca ver a avó. Aí agora não pode por causa da quarentena. A gente chama isso de má fé, né? Então, assim, a idade cronológica, ela vai tomando... Vai aumentando e sim, sua libido diminui, né? E vou precisar usar minha criatividade, o meu bom senso, entender que o meu cônjuge, a minha esposa, não tem mais a disposição que ela tinha antes, ou vice-versa. Às vezes o homem também, às vezes muito mais velho, isso depende, né, da faixa etária e tudo mais. Mas que diminui? Diminui. Porque é um ciclo transitório. Então, assim, todo ciclo, eu sempre digo assim, são novos ciclos, né, que você vai tendo. Então, assim, mesmo que você envelheça com essa sexualidade mais saudável,
o sexo vai deixar de ser a referência daquilo que segura o seu casamento. O que segura o seu casamento é o amor. Então, assim, esse sexo na velhice também não pode ter uma criatividade. Eu não preciso usar os meus genitais, né, para esse sexo dar certo. Né? Eu tenho todo um corpo que Deus fez funcionando direitinho. Eu tenho mão, tenho né, cotovelo, eu tenho todo um corpo para poder me relacionar com intimidade com meu esposo. Né? Então, fica a dica. Muito bom. Marluce, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? A igreja adora te ouvir. Obrigada pela sua disponibilidade. E esperamos que a nossa vida sexual saia saudável no final dessa quarentena. Continue saudável, sobreviva. Imagina, eu que agradeço o convite, eu me sinto honrada. Toda vez que o pastor Leonardo me liga, ele já sabe que eu fico muito honrada, tá? Com esse convite. Muito obrigada a você também pelo carinho. A gente tá fica honrada pela sua disponibilidade, pela sua, assim, tá sempre aí feliz de falar com a gente. Obrigada. Imagina, é um prazer, tá? Ó, e não perde o nosso próximo Papo de Mulher. A gente vai trazer mais novidades. Manda temas aí pra gente, tá bom? Beijo.